Viver a realidade de Deus. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Mateus 5,37. Há poder em suas palavras. Esse é o título de um livro supostamente evangélico que se tornou febre na década de 80. Ele defende que você deve ter cuidado com aquilo que fala, não apenas pelo impacto das palavras, mas por atrelar aquilo que falamos a questões sobrenaturais. Sua tese principal é que as palavras humanas têm o poder de se concretizar. Por isso, nossa responsabilidade é falar apenas coisas positivas, em consonância com aquilo que queremos, para que tal se realize. De igual forma, adverte contra o grande perigo de falar coisas más, pois elas também poderão se concretizar. Atualmente, há aqueles que acreditam que o bom falar traz necessariamente bênçãos e o falar mal, palavrões e impiedades, traz legalidades e dominações diabólicas na vida do sujeito. Obviamente, tais ideias são completamente antibíblicas. A ligação das palavras com os acontecimentos está associada diretamente ao fato de que o nosso falar reflete o que está em nosso coração. Se falo legítima e sinceramente coisas boas, é porque estou sintonizado a Deus. Sua graça e seus resultados estão em mim. Se falo coisas pecaminosas, isto mostra que meu coração está no mundo, afastado do Senhor, apegado ao pecado. As consequências virão. No entanto, devemos entender que, embora não seja o poder defendido pelo citado livro que há nas palavras, elas de fato são poderosas. Na carta de Tiago, meio-irmão de Jesus, que inclusive faz várias alusões ao Sermão do Monte, de onde foi retirado o verso epigrafado, o autor associa todos os pecados contra os quais exorta exatamente à fala. Alude constantemente àquilo que falamos. Expressões como ninguém ao ser tentado diga, 1,13. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, verso 19. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, verso 26. E disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado de meus pés, capítulo 2, verso 3. Não são eles os que blasfemam, verso 6. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Verso 14. Mas alguém dirá, verso 18. E assim, até o final da carta. Para Tiago, as palavras são, entre aspas, coisas, não apenas conceitos. Elas estão linkadas à própria vida como suas expressões. Estão ligadas à realidade e à existência, não apenas a conceitos. Portanto, quando falamos, exteriorizamos algo do nosso coração, uma realidade que queremos impor à existência. Esse é o ponto. Ao falarmos a verdade, estamos apenas transmitindo conceitos e ideias da realidade criada por Deus. Quando mentimos, assumimos o posto de criadores de nossa própria realidade, entre aspas. Está entre aspas, porque realmente ela não existe. Compreendamos que verdade, realidade, existência são termos sinônimos em certo sentido. Quando falo algo verdadeiro, aquilo é real e faz parte da existência. Quando formulo uma mentira, o que estou afirmando ou negando não é real, não existe em qualquer medida. Se dissesse que sou um milionário excêntrico, que recebi uma herança de um tio inglês que nunca soube que existia, não fará com que minha conta bancária esteja abarrotada de dinheiro. No entanto, aqueles que acreditarem nisso assimilarão isso à sua realidade
e aquilo que pensam ser real é, na verdade, não existência. Quando a sociedade atual cria um mundo sem Deus ou afirma um Deus genérico, tais, entre aspas, verdades, interferirão e modelarão aquilo que a aceitarem como tal, mas nem por isso eliminará Deus do mundo ou trará à existência um Deus segundo os homens. O verdadeiro Deus criou o homem. Isto é o mundo real. Homens caídos são criadores de seus próprios deuses. Isto é o falso mundo alternativo da irrealidade. O que quero dizer é que toda mentira é ato, entre aspas, criador, uma miragem, uma ilusão criada por um pecador que estabelece uma espécie de, entre aspas, realidade inexistente e paralela, um mundo alternativo. Tanto o mentiroso como aqueles que acreditarem na sua mentira podem acabar por assimilar como verdade aquilo que não existe. Daí o choque quando a realidade vem à tona. Decepção àqueles que acreditaram na mentira e, muitas vezes, crise profunda ao mentiroso, que é forçado a enxergar a sua própria realidade. Criar a realidade pelo uso da palavra é ato divino. Deus criou todas as coisas por sua palavra e ex nihilo, isso quer dizer do nada. Pecadores que não veem concretizado em sua vida aquilo que gostariam, tendem a mentir, a exagerar suas realizações, a diminuir seus erros, a esconder-se atrás do erro dos outros ao condená-los veementemente e, em casos mais graves, a afirmar coisas extraordinárias sobre si mesmos, tentativas desesperadas de impor seus desejos à realidade de Deus. No entanto, faltando-lhes o poder criador, tais palavras não se sustentarão por muito tempo. O tempo é destruidor de ilusões. A palavra de Deus é a manifestação do seu poder. As palavras mentirosas dos homens manifestam que eles são. É por causa disso que Jesus afirma que nosso falar deve ser sim, sim e não, não. Colocando isso de outra forma, não pode haver parcialidade em nosso falar. Devemos ser verdadeiros e autênticos em tudo, a começar daquilo que dissermos. Um dos maiores riscos que temos é a manipulação da verdade. Quando contamos alguma realização nossa, somos tentados a exagerar nossa participação e os resultados. Quando falamos de algum pecado cometido, temos a tendência de explicar o máximo possível a situação, quase que justificar o erro cometido. Quando falamos de alguém que não temos bom relacionamento, desejamos enfatizar seus erros e diminuir suas realizações, instrumentalizar a, entre aspas, verdade covardemente contra ele. Quando é alguém que nos é chegado, utilizamos o mesmo expediente do esvaziamento da culpa de quando tratamos de nossas faltas. Toda manipulação da verdade é uma, entre aspas, meia-verdade. Uma meia-verdade é uma mentira inteirinha. Falar a verdade sinceramente é refletir a verdade de Deus, uma vida radiante e segura. A mentira cega o homem quanto à realidade e sempre resultará mal. O crente é aquele para quem os juramentos perdem a finalidade. Ele deve ser tão verdadeiro em tudo o que diz que as pessoas dispensarão que Deus seja a testemunha e o vingador daquilo que afirma. Ter credibilidade é um dos tesouros mais importantes de um discípulo de Cristo. Como testemunhará do Senhor se sua vida não estiver firmemente estabelecida na verdade? Quem atribuirá importância àquilo que diz? Credibilidade é algo construído ao longo de uma vida, mas que pode se tornar em escombros por um único ato e momento. Depois que se perde a credibilidade, são necessários anos para reconstruí-la. Conhecer a verdade é real liberdade de nós mesmos
do pecado, da incerteza, da irrealidade, da inexistência. Muitos vivem com profundas fragilidades interiores e tristezas, sem perceberem que a causa disso é a insatisfação com sua existência e com aquilo que são. Projetam um eu alternativo, segundo suas aspirações meramente humanas. Olham para a vida de outros e querem vivê-las. O único que devemos imitar é Cristo. Ele é a expressão da verdade, da realidade, da existência. Viver segundo a palavra de Deus é sermos reintegrados à única realidade, aquela que é de Deus e mantida unicamente por Ele. Esta é a verdadeira vida, segura, consistente e em paz. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.